Senhoras e senhores, boa noite. É o costume. Boa tarde. É com imensa satisfação que recebemos vocês na nossa Câmara Municipal de Vitória para a sessão solene em homenagem ao Presbitério Central do Espírito Santo. Queremos convidar para dar início aos trabalhos o vereador proponente da sessão, vereador Davi Ismael. Nesse instante, o proponente dessa sessão fará a abertura dessa sessão solene conforme é regimental. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene e solicito o Robson Henrique da Silva que proceda à leitura do texto bíblico e convido a todos os presentes que se coloquem em pé. Peço o Robson que se dirija à nossa tribuna, por favor. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. A presidência agradece o Robson Henrique da Silva a leitura do texto bíblico, convida a todos a sentar-se, ainda cumprindo as formalidades regimentais, dispenso a leitura da ata da sessão anterior e informa aos senhores vereadores e demais presentes que essa sessão solene se destina a homenagear os 39 anos do Presbitério Central de Vitória. Queremos ainda convidar para a composição da mesa de honra o reverendo Tércio Rocha Pinto. Queremos também convidar o reverendo Edivaldo Ferreira Gomes. Também reverendo José Ernesto Espíndola Conte. Nesse instante, convidamos todos para se colocar de pé. Estaremos entoando o hino nacional brasileiro. És bela, és forte, padre do Colosso, e o teu futuro esperança
flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendiga o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terá morada, entre outras mil és no Brasil, ó Pátria Amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, Pátria Amada, Brasil. Muito obrigado, peço a todos que sentem. Queremos, neste momento, ouvirmos uma música por William Teixeira. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Muito bem, nesse instante, queremos convidar para fazer uso da palavra o proponente da sessão, o vereador Davi Ismael. Pai do Senhor, igreja de Jesus, que se reúne na nossa sede do Poder Legislativo Municipal com dois objetivos. Primeiro, na certeza de que onde colocássemos a planta dos nossos pés, nos seria dado como local, como herança, para a nossa posse. Precisamos tomar posse também dos espaços públicos, não para fazer politicagem, mas para fazer política, para reconhecer o papel das igrejas, para deixar claro e defender os nossos princípios.
nossos valores bíblicos, não aquilo que pensamos, ou aquilo que pensamos se estiver em sintonia com a palavra de Deus. Quero, neste momento, cumprimentar Reverendo Tércio, presidente do nosso Conselho Presbiteral Central do Espírito Santo. Cumprimentar o Reverendo Edivaldo, segundo secretário, é isso? Acertei? E o meu amigo José Ernesto, pastor, presidente do Fórum Político do Conselho Geral de Igrejas do Espírito Santo. Cumprimentar cada um de vocês. Naquela fase inicial, uma fase muito formal, que me exige a leitura e me impede de demonstrar o carinho que eu tenho para com a igreja presbiteriana. O carinho que tem, o reconhecimento que tem do alicerce em que ela está firmada, da fonte de cada um dos sermões, da motivação para cantar, da motivação para adorar a Deus em espírito e verdade, que é Jesus Cristo. Sou irmão em Cristo de vocês, antes de ser político. Político faz 3 anos que eu topei esse desafio, por entender que em Deus era o meu chamado para este tempo. Mas tive a oportunidade de conhecer a Deus ainda pequenino, recebendo os ensinamentos do meu pai e da minha mãe. Pastor Zé Ernesto teve uma vez que se fez presente quando eu pude falar isso. Certa vez numa igreja se converteu um garoto e uma pessoa mais velha. E o pastor chegou em casa feliz, porque 2 pessoas tinham reconhecido Deus como único e suficiente Salvador. E a esposa dele perguntou, Reverendo Tércio, quantas pessoas haviam sido convertidas, porque ela não estava enferma, não pôde ir na igreja. E ele respondeu, 1,5. E bateu aquela cara de interrogação, por que 1,5? Aí ele falou, um adulto, um mais velho e uma criança. Aí ela, mas você está dizendo que a criança conta como meio? Aí o pastor falou, não, o meio é exatamente o adulto, porque já passou meia vida, agora ele só tem mais meia vida para testemunhar Deus. Quem tem a vida toda é a criança. Ela sim, vai ter uma vida pela frente, para deixar exalar Cristo através das suas ações diárias. E é com esse intuito que a gente também tem levantado a nossa voz, impedindo que coisas como ideologia de gênero influenciem ou desencaminhem nossas crianças. Temos posição firme na defesa da palavra de Deus. Aí não cabe, não me venham com a conversa de que o Estado é laico. O Estado é laico. Eu não. Eu não sou laico. Eu defendo e professo uma fé cristã que eu tive oportunidade de conhecer e me apaixonar. E eu não tenho essa obrigação de não defender. O Estado precisa garantir a laicidade dele. Os políticos não. Cada um tem a sua formação, sua forma de enxergar, a sua fé. Uns têm, e a gente lamenta, uma concepção sindicalista que vem lá de trás e tem umas ideias, mas é legítimo, e que assim seja. E a gente encontra, por exemplo, aqui dentro, com cada um desses nomes que estão aqui, a pluralidade que representa justamente a sociedade de Vitória. Tem uma mulher, tem negro, tem advogado, tem fiscal, tem engenheiro, e vai vendo. E essa pluralidade vem a defesa daquilo que vai nortear a cidade de Vitória. E que isso sempre ocorra em sintonia com aquilo que diz a palavra de Deus. Porque às vezes, Reverendo Tércio, Reverendo Edivaldo, a gente fica muito preocupado com a intenção das pessoas. Porque às vezes a gente não enxerga essa intenção. Se apresenta, as coisas são apresentadas para nós como manjares do rei. Que no primeiro momento aparenta ser bom, no primeiro momento é bom, mas lá atrás vai produzir uma consequência desastrosa. E quando a gente pensa em nossas crianças, adolescentes, quando pensa no cuidado com os idosos, a sensibilidade
precisa ser emocional, mas também tem que ter uma sensibilidade espiritual. Tenho um enorme prazer e satisfação imensa quando podemos realizar homenagens como a de hoje, para valorizar e honrar a história das igrejas e das instituições cristãs, que contribuem para o crescimento do reino de Deus. Isso me traz orgulho, porque sei que estamos homenageando pessoas e igrejas que foram no passado e são até hoje referência e um norte para a cidade de Vitória. Valorizo muito o papel social das nossas igrejas, por ver no dia a dia o quanto é essencial o valor do trabalho social e espiritual que realizam, e quem mais precisa de apoio. Cumprem desta forma o ID de Jesus. São igrejas que são instaladas, às vezes, em locais onde não tem escola, não tem unidade de saúde, mas lá tem uma igreja. Exemplo, Forte São João. Lá em cima tem o Instituto SARS. Quem está fazendo obra social? Não é o equipamento da prefeitura, não é a prefeitura lá desenvolvendo uma ação de contraturno com as crianças. Não é. Quem está lá é uma igreja, que entende que precisa conciliar a fé e obras, e precisa cumprir a sua missão. Que entende que precisa levar esperança para as pessoas, mas também que entende que, além de esperança, precisa vir no primeiro momento justamente algo que a qualifique. E nisso, a Igreja Presbiteriana também tem feito a diferença em nossa cidade. Hoje estamos comemorando aqui na Câmara de Vitória a história do Presbitério Central do Espírito Santo, que completou neste ano 2015, 39 anos de fundação. Sob a responsabilidade do Presbitério Central estão subordinadas 20 igrejas e congregações presbiterianas da Grande Vitória. Ou seja, uma responsabilidade enorme está depositada na mão desses irmãos, coordenados pelo reverendo Tércio, que dirige hoje, que coordena o presbitério. Criado em 31 de outubro de 1976, o Presbitério Central foi organizado a partir de uma iniciativa do Sínodo de Belo Horizonte, já que historicamente as igrejas presbiterianas no município de Vitória, no estado do Espírito Santo, estiveram desde o seu princípio ligadas às igrejas mineiras. Elas formavam o Presbitério Espírito Santo Minas, até o final da década de 30, quando o crescimento trouxe a necessidade de separação. Essa proximidade entre os dois estados não é sem razão, já que o primeiro pastor presbiteriano a residir no Espírito Santo foi o pastor Constâncio. Ele saiu de Niterói. Vocês me corrigem se eu estiver errado na minha história aqui, consultei os universitários. Ele saiu de Niterói para fundar, em 1907, a igreja de São José do Calçado, que fica ali na divisa com o estado do Espírito Santo, no sul do nosso estado. Junto com ele é necessário destacar seu apoiador, reverendo Renato Ribeiro dos Santos, muito ativo na área da música. Ele deu aulas no Colégio Batista e foi o criador de muitos hinos bastante conhecidos e que cantamos até hoje. Além deles, vários outros obreiros foram usados pelo Senhor para dar e organizar o funcionamento das igrejas aqui em nosso estado. É pela importância e pelo trabalho dos servos como estes, é que estamos realizando uma sessão solene, de homenagem a Deus, pelo que realizou, através de cada um de vocês. O que eles começaram tem consequências positivas que se estendem até os dias de hoje, e merece um tempo, uma sessão solene, algo simples, mas que fica para a história, que passa a fazer parte dos anais dessa casa, da história da Câmara, que separou um tempo para dizer a cada um de vocês, mas sobretudo ao Presbitério Central, nestes 39 anos, dizer muito obrigado. Dizer obrigado pela constância, por se apresentarem de forma irrepreensível para a cidade de Vitória. Como é difícil ver uma igreja presbiteriana com dificuldade no Disque Silêncio, com dificuldade na sua regularização, porque tem buscado se apresentar também diante da municipalidade aprovada.
Às vezes, Ernesto, tem alguma dificuldade, mas a gente vai enfrentando. E a gente vai enfrentando, entendendo que o funcionamento da igreja não pode ser embaraçado. Também nos importamos em agradecer pela vida de vocês, de todos vocês aqui presentes no dia de hoje, e que têm permitido ser ferramentas nas mãos do nosso Pai. Agradecemos a Deus e agradecemos também a cada um de vocês, irmãos. Continuem firmes e constantes, certos de que aquele que os chamou vai terminar a boa obra até a volta de Jesus. Parabéns a todos, que Deus continue guiando a vida individual de cada um de vocês, mas que, acima de tudo, que o propósito eterno de Jesus, sermos uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus, possa ser cumprido através do Presbitério Central, através da Igreja Presbiteriana, porque se coloca, acima de tudo, à disposição do Senhor Jesus. Muito obrigado. Nesse instante, ouviremos o presidente do Presbitério Central, reverendo Técio Rocha Pinto. Eu quero cumprimentar com muita alegria o vereador Davi Ismael, proponente desse momento especial para nós, os demais membros dessa casa, os pastores aqui presentes, nossos secretários e secretárias de causas do nosso concílio, e dizer que é um prazer para nós poder partilhar alguns fatos de nosso presbitério nesse ano de 2015, onde nós completamos 39 anos de organização. Nós estamos muito felizes. Quem tem caminhado mais perto da comissão executiva tem percebido a alegria com que nós caminhamos durante o ano de 2015, que ainda não acabou. Temos alguns fatos a serem trabalhados até o final desse ano de 2015. É importante nós pontuarmos, alguns não conhecem, não sabem disso, nós hoje somos 20 pastores, sendo um pastor missionário. Reverendo Marcos Azevedo, foi pastor da IPB de Mata Praia, terá o seu culto de envio, Projeto França, domingo agora, lá na IPB de Mata Praia. Ele está sendo enviado, uma parceria com o nosso presbitério. Somos 12 igrejas e 8 congregações. E em vias de organizarmos mais uma, no ano que vem, muito provavelmente em abril, lá em Morada de Laranjeiras. O reverendo Geridas está ali sentado e muito feliz porque ele está trabalhando nesse campo, que é uma congregação da IPB de Tabuazeiro. Eu quero pontuar, de forma assim, bem objetiva, 3 fatos em nome da nossa comissão executiva do nosso presbitério. Primeiro, que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem um fim. E esse fim, esse objetivo, ele é bem destacado em nossa Constituição. E é importante nós pontuarmos isso, porque muitas vezes uma denominação, ela age em vários setores, sem, contudo, chegar a um objetivo. Então, ela tem por fim prestar culto a Deus, em espírito e em verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda, e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras, do Antigo e Novo Testamentos, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim, é o objetivo de nossa denominação. Nós reiteramos também que temos colaborado com a sociedade capixaba ao longo desses anos, não apenas na proclamação do Evangelho, como no que diz respeito à ação social, fato que o senhor frisou muito bem aqui.
com projetos muito importantes, como o projeto Sassa, que é desenvolvido pela primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, da Forte São João, e é um trabalho desenvolvido e que tem gerado muitos frutos, não apenas na área de ação social, como na educação cristã de muitos jovens. E outros projetos relevantes desenvolvidos por nossas igrejas. Terceiro, a Igreja Presbiteriana do Brasil é herdeira da Reforma, esse é um ponto que nós não podemos deixar de mencionar, e tem sido, ao longo dos anos, um instrumento de Deus para falar ao Estado. João Calvino dizia, a igreja não é o Estado, é a voz de Deus ao Estado. E defendemos essa base, defendemos essa postura. E, contudo, essa igreja, e louvado seja Deus por isso, tem mantido a sua pureza e a sua integridade ao não aceitar nenhum tipo de barganha ou conchavo político. Os nossos púlpitos são usados para a proclamação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E, por último, parabenizamos essa casa pelo trabalho desenvolvido em nossa cidade. Nós agradecemos a lembrança e a homenagem e levamos nossas vozes a Deus nos dizeres do profeta Jeremias, quando afirma o seguinte: procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias capítulo 29, verso 7. Eu quero passar às suas mãos, vereador Davi, um exemplar, em nome da Comissão Executiva do nosso presbitério, da Palavra de Deus, a Bíblia de Estudo de Genebra. Essa Bíblia é editada pela Sociedade Bíblica do Brasil e pela Casa Editora Presbiteriana. Eu gostaria de passar aqui às suas mãos uma lembrança aqui. Nesse instante, queremos convidar também para fazer uso da palavra o segundo secretário, o reverendo Edivaldo Ferreira Gomes. Vereador Davi Ismael, os irmãos aqui presentes, é sempre motivo de agradecer a Deus as bênçãos que Ele tem nos concedido, e para nós do Presbitério Central, uma alegria também, quando aqui convidados estamos para esse reconhecimento da graça de Deus, já nos conduzindo nesses 39 anos. Então, a nossa oração é que Deus continue a abençoá-lo, a usá-lo, bem como todos aqueles que se levantam para fazer a obra do Senhor. Amém. Expresso a minha alegria e gratidão a Deus por estar aqui nesse momento solene e tão especial diante do nosso Deus. Muito obrigado. Com esta voz, mais duas vezes falar aqui, o cerimonialista pode mandar o pano. Nesse instante, nós queremos convidar o vereador Davi Ismael para fazer as entregas das homenagens. Em primeiro, gostaríamos de convidar para receber a homenagem reverendo Edivaldo Ferreira Gomes.
próximo é o reverendo Gerides Diogo da Silva. Para receber a homenagem, reverendo Jocarli Almeida Gonçalves Júnior estará recebendo a homenagem representando o diácono Sérgio Augusto dos Passos. Queremos ainda homenagear o reverendo José Ernesto Espíndola Conte. Marli Leonor Marçal. Reverendo Ramon de Souza Pinheiro. Robson Henrique da Silva. O reverendo Tércio Rocha Pinto. Encerradas as homenagens, queremos nesse instante convidar o reverendo Ernesto Conte para fazer uso da palavra em nome dos homenageados. Quero saudar o presidente dessa sessão, vereador Davi Ismael, aos meus colegas pastores e a todos que aqui estão. Não posso de maneira nenhuma deixar de ressaltar a história do Presbitério Central do Espírito Santo. Pode parecer pequena, 39 anos, mas vereador Davi Ismael, esse presbitério começou com 8 igrejas. Desse presbitério já saíram 82 igrejas. Desse presbitério já saíram mais 5 outros presbitérios. Desse presbitério já saiu um sínodo. Esse presbitério, de fato, talvez dentro da história da igreja presbiteriana, no período, nesse tempo de 39 anos, o presbitério que mais cresceu, que mais se desenvolveu, que tem o maior número de igrejas plantadas no nosso país. Não é pouca coisa, não. É uma pena que nós, presbiterianos, muitas vezes nos esquecemos disso.
Muitas vezes nós não mencionamos esse tipo de situação, essas circunstâncias todas. Talvez por modéstia demais. Talvez por não querer aparecer. Mas esse presbitério lutou muito. Em 1976, quando ele foi criado, essa separação, em 1974, na verdade, a Igreja Presbiteriana passou por uma das maiores cisões, divisões da sua história aqui no nosso estado. Foi séria, foi dura. Poucas pessoas têm noção disso. A dona Marli Massal está aqui, lembra-se disso? Foi uma divisão tremenda, difícil, que machucou, ao ponto de termos igrejas, como a igreja de Paú, onde o oficial de justiça entrou na igreja com um revólver para tirar as pessoas lá de dentro. Talvez nós precisássemos de algum historiador para contar a história desse presbitério. Não tem sido fácil, não tem sido simples. Tem sido com muita luta, muito ardor. Homens comprometidos com a palavra. Homens que não negociaram de maneira nenhuma princípios, têm levado adiante a história desse presbitério. A minha certeza e a minha alegria é que essa história não acaba aqui. Essa história continua. E eu tenho absoluta certeza que, apesar de todas essas divisões de outros presbitérios, 5 outros presbitérios nasceram deste. Apesar de tudo isso aí, nós só enxergamos que daqui para frente a coisa vai se multiplicar cada vez mais. E quando eu vejo que realmente estamos caminhando para uma plantação de igrejas, quase que uma igreja por ano, pode parecer pouco, mas para um presbitério como o nosso isso é bom. Porque cada igreja presbiteriana é plantada com muito amor, com muito carinho, com muito esmero, com muita dedicação. Não se planta uma igreja presbiteriana de qualquer maneira, de qualquer forma. Pelo contrário, é um trabalho consciente, firme. Isso faz com que, de fato, nós possamos, assim, de certa forma, nos orgulhar como presbiterianos, de termos uma igreja, um presbitério, um sínodo, como aquele que temos hoje. Então, o que o senhor está homenageando é uma história muito grande. É uma pena que não é contada aos 4 ventos, mas é uma história que merece ser contada. Nosso país está passando por uma situação extremamente difícil. Não sei quantos sabem, no dia 16 de janeiro de 2016, nós teremos em São Paulo a segunda marcha para Satanás. O país está precisando, de fato, ver com que os evangélicos venham para quê? O que estão vindo para quê? O que nós estamos fazendo? Na verdade, nós estamos sendo chamados hoje no país como aqueles que são radicais, irresponsáveis, como aqueles que estão comandando a política e roubando essa nação, como aqueles que estão realmente denegrindo a imagem. Nós evangélicos, o povo evangélico como hoje, que hoje, infelizmente, não está sendo bem visto no meio da nossa nação. Eu não estou falando aqui como pastor presbiteriano agora. Tampouco estou falando aqui como cidadão. Eu estou falando aqui agora como presidente das igrejas evangélicas do nosso estado. São mais de 1.500 igrejas a qual nós representamos. E queremos, de fato, fazer com que essas igrejas digam para o que vem. Sejam, de fato, testemunhas, trombetas de Deus. Sejam, de fato, conscientes daquilo que nós somos, daquilo que temos que fazer. Percebemos que o nome evangélico tem sido cada dia mais denegrido, né, diminuído, e às vezes nós temos até vergonha de dizer que somos evangélicos. Tamanha a situação de envolvimentos que temos aí no meio evangélico, tamanho de descalabros que temos visto. Nós precisamos honrar este nome. E eu tenho absoluta certeza que igrejas como a presbiteriana precisa, de fato, mostrar para que veio. Nós temos que abrir a boca mais. Eu estou parabenizando o vereador Davi Ismael, porque se essa comemoração fosse há 5 anos atrás, talvez o senhor tivesse aqui 3 pessoas só. O senhor está conseguindo colocar aqui um número maior de pessoas presbiterianas. Significa que a igreja presbiteriana está começando a assumir, de fato,
aquilo que ela tem que assumir, a sua responsabilidade. Nós temos que, de fato, mostrar quem somos, porque nós temos bagagem. A igreja presbiteriana tem bagagem para ser o que é, tem moral para falar de política, tem moral para falar de ética. É aquilo que o Senhor disse aqui da tribuna. Você não vê nenhuma igreja presbiteriana sendo denunciada, seja até no disco silêncio, ou qualquer outro órgão do Estado. Pelo contrário, as igrejas presbiterianas têm tido uma reputação ilibada em nosso meio evangélico. Nós precisamos disso. Então eu agradeço, em nome do Conselho de Igrejas Evangélicas do nosso Estado, a homenagem que o senhor está fazendo à igreja presbiteriana, a esse presbitério. E eu tenho absoluta certeza que isso será visto com muito carinho. E que tenho certeza também de que isso será um marco para a nossa igreja, para o nosso presbitério, para que esta igreja, que esse presbitério, continue sendo incentivado a seguir adiante, a plantar igrejas e ser realmente uma voz de Deus no meio do povo. Que Deus o abençoe. Nesse instante, queremos devolver os trabalhos ao vereador Davi Ismael para fazer o encerramento da sessão. Reverendo Zé Ernesto, reverendo Tércio e meu amigo reverendo Edivaldo. O desafio foi lançado, escrever a história. Talvez pela ocasião dos 40 anos, ano que vem, talvez possamos ter essa história contada. Não faltam autores na igreja presbiteriana. Temos o pastor reverendo Hernando Dias Lopes, que adora escrever uns 5 livros por ano, porque pela conta está mais ou menos aí, mas temos outros nomes que poderiam auxiliar, e seria muito bom. Queria deixar o desafio da igreja número 83, criar lá na Enseada do Suá. Nós não temos igreja na Enseada do Suá. Enseada do Suá tem uma igreja Maranata, que fica ali no cantinho do McDonald's, já Praia do Canto. É um bairro que está sem igreja. Eu, como morador, sinto muita falta de ter um monte de igreja. Eu quero ser igual aqueles bairros, que tem um monte de igrejinha. É o sonho que eu tenho para Enseada do Suá, o bairro onde moro. Onde nasci, moro, escolhi para criar os meus filhos. Fica lançado o convite à igreja a pensar nisso. No mais, quero agradecer pelo tempo que passamos juntos aqui. Leve o pessoal da Igreja Presbiteriana da Amada Praia, leve meu abraço ao João Yolando, membro de lá, amigo de verdade, mas, acima de tudo, um irmão em Cristo nosso. E cresci com ele da minha formação educacional dos 18 anos da educação que a gente tem, do período formativo, uns 14, 13 foram na mesma sala com ele, e vê-lo trabalhando na igreja, servindo a Deus, operando o som, ajudando, é muito bom. Ver alguém que criou com a gente, vendo o caminho certo. Tem tantas pessoas que vêm e nos relatam, que foram criados e têm seus amigos, que por algum motivo desencaminharam na vida, e eu poder ter amigos que, pelo contrário, se acertaram ao longo da vida, é bom demais. E este tempo foi muito gostoso aqui com vocês. Dizer que reconhecemos os trabalhos, 39 anos do Presbitério Central, reconhecemos aqui hoje o trabalho como um todo da Igreja Presbiteriana, na sua história. Precisamos cada dia mais estarmos unidos, porque aquilo que nos une é muito maior que as nossas diferenças. E essas causas realmente temos sido afrontados, de vez em quando somos afrontados aqui no âmbito municipal. Passamos por desafios, e o Plano Municipal de Educação foi um deles que eu pude relatar a vocês. Mas temos a perseguição do Disque Silêncio, temos os questionamentos, as exigências descabidas à implantação de nossas igrejas, e o pastor Zé Ernesto pode relatar isso. A exigência que muitas vezes eles têm para vagas de garagem, para a distância frontal, e os recursos frontais e laterais, e assim um terreno que em Vitória é muito caro.
A gente compra o terreno e começa a colocar uma caixinha de fósforo no meio, porque tem que ter tanto recuo para tudo quanto é lado. E a gente esquece que ter uma igreja próximo da nossa casa, via de regra, é bom demais, porque lá é um local onde prega a diferença. Lá é um local onde as pessoas, necessariamente, se for uma igreja séria, as pessoas precisam entrar e sair diferentes. Lá ela precisa aprender a conhecer a verdade, e uma verdade que transforma. Quero, assim, encerrar este tempo que passamos juntos, dizendo que nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 15 de dezembro, a hora regimental para o qual designo expediente em nosso site. Está encerrada essa sessão solene. Agora, já encerrado, todos os homenageados que possam vir aqui à frente para a gente registrar este momento, para depois eu poder levar lá para o reverendo Tércio uma foto bonita, para que